Olá, como você está? Vamos orar para começar a leitura de hoje. Hoje nós vamos ler na Nova Almeida Atualizada, dia 40. Vamos ler Êxodo 29 e 30, Salmos 40 e Lucas 4. Amém? Senhor, muito obrigada, Jesus, por esse dia. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada por estarmos aqui na Tua presença, Pai, Te buscando, Senhor. E colocando a nossa vida à Sua disposição, Pai. Colocando a nossa vida na dependência do Senhor, Pai. Que o Senhor venha, Jesus, e alcança, Pai, a todos aqueles que precisam que esse vídeo chegue a eles. Alcança, Senhor, e nos convence do juízo, do pecado e da justiça. Nos mostra, Pai, no que temos pecado contra o Senhor. Que nós possamos, Senhor, nos arrepender, deixar o pecado, Pai, nos converter, transformar a nossa vida, Jesus, pela Tua palavra. Aceitar, Senhor, a correção, aceitar a exortação, que precisamos mudar, precisamos deixar, nos submeter à Tua palavra, colocar a nossa mente, Senhor, ligada ao Senhor, a nossa mente, Senhor, confiante no Senhor, que a nossa alma agora, Jesus, possa confiar no Senhor, que o Senhor sabe o melhor para nós, que o Senhor tem o melhor preparado para nós, que nós saiamos desse lugar de ansiedade, de controle da nossa vida, de resistir à Tua palavra, que nós saímos desse lugar, Senhor, de rebeldia, de pecar contra o Senhor, que a gente possa se colocar, Deus, naquele lugar que o Senhor desejou para nós, de acreditar, de confiar, de depender do Senhor, de sermos, Senhor, seus filhos amados, que nós não sejamos apenas criaturas, Pai, que nós possamos receber o Senhor Jesus, entender, acreditar no sacrifício que Ele fez, confiar que Ele ressuscitou, acreditar no Espírito Santo e receber o Senhor como nosso Pai, Pai. Que a nossa família seja alcançada pelo Senhor, os nossos pais, a nossa descendência seja alcançada pelo Senhor, que ninguém se perca, Pai. Que todos nós sejamos seus filhos, Deus, em nome de Jesus. Fala conosco através da palavra, Pai. Colocamos agora a nossa mente, Senhor, cativa ao Senhor, receptiva à Tua palavra. Pedimos ao Senhor agora que venha, Jesus, nos direcionar para esse lugar de contentamento, esse lugar de confiança, de esperança, de expectativa. E que aqueles, Senhor, que estão num lugar, Jesus, de desistir, sem expectativa, sem esperança, que o Senhor possa levar esse vídeo até eles, levar a Sua palavra até eles, Pai, e trazer vida, Senhor, onde há morte, que o Senhor venha trazer vida, onde há tristeza, que o Senhor venha colocar alegria. Em nome de Jesus, que todo cativeiro, Pai, seja aberto, que as pessoas sejam livres, saiam desse cativeiro agora, em nome de Jesus. Que todos possam, Pai, ser alcançados agora, transformados, libertos. Que haja arrependimento, Jesus, que haja arrependimento no nosso meio, que a gente pare de pecar, que a gente deixe de pecar, Senhor, que a gente não tenha prazer no pecado, que o nosso prazer seja a gente ouvir e te obedecer, Pai. Ouvir e obedecer ao Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Êxodo 29 e 30, Salmos 40 e Lucas 4. Amém? Vamos começar? Isto é o que você lhes fará, para os consagrar, a fim de que me sirvam como sacerdotes. Separa um novilho e 2 carneiros sem defeito. Da melhor farinha faça pães e bolos sem fermento, amassados com azeite, e pãezinhos bem finos untados com azeite. Ponha tudo isso num cesto e ofereça no cesto. Traga também um novilho e os 2 carneiros. Então você fará com que Arão e seus filhos se aproximem à porta da tenda do encontro e mandará que se lavem com água. Depois você pegará as vestes, vestirá Arão com a túnica, as sobrepeles, a estola sacerdotal e o peitoral, e o cingirá com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Você porá a mitra na cabeça dele e sobre a mitra a coroa sagrada. Então você pegará o óleo da unção e o derramará sobre a cabeça dele, assim você o ungirá. Depois você fará com que os filhos de Arão se aproximem e os vestirá com túnicas. Também os cingirá com o cinto. Arão e seus filhos, e lhes atará os turbantes para que tenham um sacerdócio por estatuto perpétuo. Assim você consagrará Arão e os seus filhos. Você fará chegar o novilho diante da tenda do encontro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o novilho diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. Depois pegue o sangue do novilho e com o dedo ponha-o sobre os chifres do altar.
O restante do sangue você derramará na base do altar. Pegue também toda a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins e a gordura que está neles e queime. Queime-o sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos você queimará fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Depois você pegará um dos carneiros e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o carneiro, pegue o sangue e jogue-o sobre o altar ao redor. Corte o carneiro em pedaços e, lavadas as entranhas e as pernas, coloque-as sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim você queimará todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Depois pegue o outro carneiro e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o carneiro, pegue um pouco do sangue e coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e na ponta da orelha direita de seus filhos, bem como sobre o polegar da mão direita deles e sobre o polegar do pé direito deles. O restante do sangue você jogará sobre o altar ao redor. Então pegue um pouco do sangue sobre o altar e um pouco do óleo da unção e faça aspersão sobre Arão e as suas vestes e sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado e as suas vestes e também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Depois retire do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins, a gordura que está neles e a coxa direita, porque é o carneiro da consagração. E pegue também um pão, um bolo de pão azeitado e um pãozinho de massa bem fino do cesto dos pães, sem fermento, que estão diante do Senhor. Ponha todas essas coisas nas mãos de Arão e dos filhos dele, e movendo-as para frente e para trás, ofereça-as como ofertas movidas diante do Senhor. Depois pegue todas as coisas das mãos deles e queime-as sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Pegue o peito do carneiro da consagração de Arão e, movendo-o para frente e para trás, ofereça-o como oferta movida diante do Senhor. E esta será a porção que fica para você. Consagre o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos. Isto será a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devido a Arão e seus filhos, por ser a porção do sacerdócio. Oferecida da parte dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos, é a oferta que eles fazem ao Senhor. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nela e consagradas nelas. 7 dias as vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda do encontro para ministrar no santuário. Pegue o carneiro da consagração e cozinhe a sua carne num lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda do encontro. E comerão das coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los. O estranho não comerá delas, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne das congregações ou do pão, até pela manhã, queime isso que sobrou, não se comerá, porque é santo. Assim, pois, você fará com Arão e seus filhos, conforme tudo o que ordenei a você. Durante 7 dias você os consagrará. Também cada dia prepare um novilho como oferta pelo pecado para as expiações. E você purificará o altar, fazendo expiação por ele mediante a oferta pelo pecado. E você o ungirá para consagrá-lo. Durante 7 dias você fará expiação pelo altar e o consagrará. E o altar será santíssimo. Tudo que o tocar será santo. Isto é o que você oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Ofereça um cordeiro de manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. Com o cordeiro, ofereça 2 litros da melhor farinha, amassada com 1 litro de azeite batido, e para a libação 1 litro de vinho. O outro cordeiro você oferecerá ao pôr do sol, como oferta de cereais e a libação da manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo oferecido de geração em geração, à porta da tenda do encontro diante do Senhor, onde me encontrarei com vocês para falar com vocês ali. Ali verei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda do encontro e o altar. Também santificarei Arão e os seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Êxodo 30.
Faça também um altar para queimar incenso. Faça-o de madeira de acácia. Será quadrado, tendo 45 centímetros de comprimento e 45 de largura. A altura será de 90 centímetros. Os chifres formarão uma só peça com ele. Revista-o de ouro puro, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres. Ponha também um remate de ouro ao redor. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as debaixo do remate. Coloque-as de ambos os lados. Por essas argolas serão passados os cabos, quando o altar for transportado. Faça esses cabos de madeira de acácia, revestindo-os de ouro. Ponha o altar em frente do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me encontrarei com você. Arão queimará um incenso aromático sobre o altar. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo diante do Senhor, de geração em geração. Não ofereçam incenso estranho sobre este altar, nem holocausto, nem ofertas de cereais. Também não ofereçam libações sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta, pelo pecado. Uma vez por ano, fará expiação sobre ele de geração em geração. É altar santíssimo ao Senhor. O Senhor disse mais a Moisés: quando você fizer recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio. Quando você fizer a contagem, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando você fizer a contagem. Todo aquele que for incluído na lista dará isso, 6 gramas, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Esses 6 gramas são oferta ao Senhor. Todo aquele que for incluído na lista de 20 anos para cima dará oferta ao Senhor. O rico não dará mais de 6 gramas, nem o pobre dará menos. Quando derem oferta ao Senhor para fazerem expiação pela vida de vocês, você receberá o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e usará para o serviço da tenda do encontro. E será para a memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerem expiação pela vida de vocês. O Senhor disse mais a Moisés: faça também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Coloque entre a tenda do encontro e o altar e ponha água dentro dela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda do encontro, eles se lavarão com água, para que não morram. Também quando se aproximarem do altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão as mãos e os pés, para que não morram. E isso lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua posteridade, através de suas gerações. O Senhor disse mais a Moisés: pegue as mais excelentes especiarias, 6 quilos de mirra líquida, a metade, a saber, 3 quilos de cinamomo aromático, 3 quilos de cálamo aromático, 6 quilos de cássia, segundo o peso padrão do santuário, e 3,5 litros de azeite de oliveira. Disto você fará o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele você ungirá a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os utensílios e a bacia com seu suporte. Assim você consagrará essas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Você ungirá também Arão e os seus filhos e os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção de geração em geração. Não se ungirá com ele o corpo de quem não for sacerdote. Não façam outro óleo semelhante, da mesma composição. É óleo santo e será santo para vocês. Quem preparar óleo igual a este, ou com ele ungir um estranho, será eliminado do meio do seu povo. O Senhor disse a Moisés: pegue a mesma quantidade de substâncias aromáticas, estoraque, ônica, gálbano e incenso puro, e com isso faça incenso, perfume, segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Moa uma parte desse incenso e coloque-o diante da arca do testemunho da tenda do encontro, onde me encontrarei com você. Esse incenso será coisa santíssima para vocês. Porém, o incenso que vocês farão, segundo a composição deste, não façam para seu uso pessoal. Santo será para o Senhor. Quem fizer incenso igual a este para o cheirar, será eliminado do meio do seu povo. Salmos 40. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. São incontáveis os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosos que os cabelos da minha cabeça e o coração desfalece. Agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Sofram perturbação por causa da sua vergonha aqueles que me dizem, bem feito, bem feito. Exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação. Digam sempre, o Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Pai. Glorificado é o teu nome. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Lucas 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto, num instante, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse, eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor seu Deus, e preste culto somente a ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que o guardem. E eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo, também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam, não é este o filho de José? Então Jesus disse, sem dúvida vocês citarão para mim o provérbio, médico, cure-se a si mesmo. Dirão tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, façam aqui também, na sua terra. E Jesus prosseguiu, de fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. Quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando, grande fome foi em toda a terra.
E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se expulsaram Jesus da cidade e os levaram até o altar do monte, até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. E Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz: Ah, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia desse homem. O demônio, depois de ter jogado no chão no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Todos ficaram admirados e comentavam entre si: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordenava aos espíritos imundos e eles saem. A fama de Jesus se espalhava por todos os lugares daquela região. Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e esta deixou. E imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com diferentes tipos de doença os trouxeram a Jesus, e ele os curava, impondo a mão sobre cada um deles. Também de muitos saíam demônios, gritando, dizendo: Você é o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam. Foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois para isso que fui enviado, e pregava nas sinagogas da Judéia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigada, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Pai. Então, eu li Êxodo 29, 30, Salmos 40, Lucas 4. Glória a Deus, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigada, Jesus. Santo e poderoso é o teu nome, Deus. Glorificado para sempre é o teu nome. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada, Jesus. Glorificado é o teu nome para sempre. Glorificado é o teu nome para sempre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Que você possa adorar Jesus aí agora, com as suas palavras. Que você possa adorar Jesus agora, por quem Ele é, pelo sacrifício que Ele fez, pela ressurreição, pela vida abundante que você tem, pela salvação, pela cura, pela libertação. Porque o Senhor te tirou de um lugar lá no profundo, porque o Senhor te salvou, porque o Senhor agora te dá esperança, que você possa agradecer a Deus. Obrigada, Jesus, porque nós temos esperança, Pai. Obrigada pela Tua palavra, obrigada pelo Espírito Santo que está aqui. Obrigada pela cura, Pai, pela salvação. Obrigada por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. Louvado, bendito e glorificado é o Teu nome, Pai. Obrigado pela nossa família, pela nossa casa, pela nossa descendência, Pai, pelos nossos pais, pelos nossos avós. Obrigada, Senhor, porque nos criaram na Tua presença. Obrigada porque eles tiveram temor, Jesus, em colocar em nós a semente, Pai. Que haja fruto, Jesus, que haja fruto, Pai, dessa semente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Louvado é Teu nome. Santo, santo é Teu nome. Só o Senhor é Deus, Pai. Só o Senhor é Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, pelo Seu cuidado. Obrigada pelo Seu cuidado, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém.
santo, santo é teu nome. Vamos orar agora e agradecer pela palavra. Senhor, obrigada, Jesus, pela tua palavra. Obrigada pelo Espírito Santo. Obrigada porque o Senhor está aqui. Obrigada por tudo que o Senhor já fez por nós. E nós sabemos, Pai, que muitas coisas ainda estão por vir. Obrigada, Pai, porque estamos na tua presença. Obrigada por esse tempo, por esse momento, por estarmos, Senhor, aqui unidos, Senhor, num propósito de te conhecer, de ouvir a palavra, de sermos transformados, curados, salvos e libertos. Obrigada, Pai, porque o Senhor mudou a nossa sorte. Obrigada porque o Senhor nos alcançou. Obrigada porque o Senhor alcançou a nossa casa. Obrigada pela nossa descendência, Pai. Obrigada porque o Senhor mudou a história da nossa vida, da nossa família. Já está feito, está completo, está feito, está consumado. Ai, não deixa que nenhum se perca, Jesus. Nos capacite, Pai, nos ajude. Fica conosco, Pai, não nos deixe. Não nos deixe, Pai, em nome de Jesus. Nos guarda, Deus, debaixo das tuas asas. Que nós possamos nos esconder debaixo da tua sombra, Pai. Que nós possamos estar sempre, Senhor, contigo, Pai. Que nós não encontremos prazer em outro lugar, em outra pessoa. Que o Senhor, Pai, possa ser o nosso único Deus, o nosso único Senhor. O dono da nossa vida, o dono da nossa alma, Pai. Obrigada, Jesus, pela alegria. Obrigada pela salvação. Obrigada pela alegria da salvação. Obrigada, Senhor, pela alegria da salvação. Ai, tá frio. Ai, Senhor, ai, que frio. Oh, Pai, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo agasalho. Obrigada pela palavra. Obrigada por tudo, Pai. Obrigada. O Senhor cuida de cada detalhe, Jesus. Obrigada, Pai, porque o Senhor cuida de cada detalhe. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Se você foi abençoado pela palavra, que você compartilhe esse vídeo, que você declare o nome de Jesus, que você possa testemunhar do que você recebeu do Senhor agora e do que tem sido para você essa leitura dessa palavra. Comenta aí nesse vídeo de quanto você tem recebido do Senhor. Compartilhe o vídeo com outras pessoas. Leve a palavra para aqueles que você sabe que ainda estão cativos. Leve a palavra para aquele que você sabe que está sem esperança, sem expectativa. Leve a palavra para aquele que você sabe que está como você. Como vocês se uniram para reclamar, para chorar, como vocês se uniram para quase desistir, que você também leve essa palavra para levar esse sentimento que você está agora, essa esperança que você tem agora, essa renovação que está agora em você, que encontrou lugar no seu coração, que você leve para aqueles, você sabe exatamente para quem levar essa palavra. Você sabe exatamente, não foi à toa que Deus te colocou nesse lugar. E não é à toa que você está aqui. E se você foi o primeiro aí da sua tribo a chegar nesse vídeo, a chegar na palavra de Deus, que você seja o primeiro a levar esperança, expectativa. Que você leve salvação, cura. Que você leve o poder de Deus para aqueles que você sabe que precisa. Como você foi alcançado, que você leve também essa palavra para outros. E que você curta, comente e compartilhe esse canal para o YouTube ver que esse vídeo é relevante e mandar para muito mais pessoas. Muitas vezes eu fui muito alcançada pelas palavras, por profetas que Deus usou, pessoas que se deixaram ser usadas para ministrar uma palavra de esperança, de vida na minha vida, e eu venho agora fazer a mesma coisa, ser esse canal para você ter vida abundante e vida eterna em nome de Jesus. Que você receba o Senhor como seu Senhor e Salvador e que você tenha vida eterna em nome de Jesus. A palavra de Deus que diz que aquele que crê e for batizado está salvo, aquele que não crê está condenado. Que você creia e seja batizado em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.